aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas do mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, em vocês, em nós, esperança da glória. Graças a Deus. Como está lá também em Lucas, no seu capítulo 17, o próprio Cristo Jesus é abordado pelos fariseus, pelos religiosos, sobre quando havia de vir o reino de Deus. Está em Lucas 17, o versículo 27, esse que nós fizemos a leitura, é a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E agora, fazendo uma leitura mais acentuada e também continuando no mesmo contexto, que Cristo vive em nós, esse despertar, meu irmão, minha irmã, que é o Cristo interior que vive dentro de nós, a centelha divina que é Cristo em nós. Ó, a mesma carta, o mesmo contexto em cartas diferentes. Lucas, em Evangelho de Lucas, no seu capítulo agora 17, o versículo 20, Lucas 17, 20. E Jesus sendo, assim diz a palavra do Senhor, e Jesus sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino dos céus, o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus respondeu e disse-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, com observância exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. Não é numa instituição de placa, né? Uma instituição religiosa, né? Um galpão alugado de CNPJ, né? O sistema religioso que é o cristianismo, isso é um sistema religioso que foi estabelecido por Constantino. As pessoas que vão a esse sistema estão cegas. Nós precisamos falar do amor de Cristo Jesus e a verdade que liberta. O próprio Paulo também em Atos, né? Atos dos Apóstolos, seu capítulo 17, versículo 24, confira aí que é um ato de nobreza, sempre conferir as escrituras, inclusive no púlpito. Se você vai nesses locais, você serve alguma religião institucionalizada, você sempre confira tudo que você ouve do púlpito ali, você faça uma leitura examinando as escrituras, leia sempre o capítulo anterior, entenda o contexto, a parte histórica, qual foi aplicado, os primeiros ouvintes, como receberam a carta e a aplicabilidade para a nossa vida. Não devemos fazer um anacronismo nas escrituras, mas entender. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. O apóstolo Paulo, em Atos, no seu capítulo 17, versículo 24, o contexto é quando ele chega naquela cidade da Grécia, em Atenas. Ele vê, quando ele desce do navio, ele vê aqueles estudiosos, religiosos, né? Queimando incenso, um monte de altar erguido. Tinha lá um altar que estava queimando incenso ao Deus desconhecido, que eles não conheciam. E Paulo começa a carta em Atos 17, né? Ele vai falando acerca, vocês estão adorando o que não sabem, e Deus ele não habita em templos, como está lá. Ele é convidado a anunciar as boas novas da salvação, redenção, ressurreição em Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus,
o único Deus, Jesus Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em nós, que vive dentro, como está lá em 1 Coríntios 3, 16, e não sabeis vós que sois o templo. Então nós somos o templo, não é mais uma construção. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vós? E não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito Santo habita em nós, meu irmão, como está em 1 Coríntios 13. Em Atos 17, 24, ele fala, no Areópago, no local lá, onde os gregos debatiam as ideias, né, as filosofias de homens. E Paulo chega para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas da salvação, da redenção, reconciliação, ressurreição em Cristo. E fala, Deus, esse que vocês estão queimando incenso, Deus, ele não habita em Atos 17, 24, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, não em construções, em placas, em galpões fechados, em sinagogas. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco o Deus que criou o mundo e tudo que nele há, Jesus Cristo, o Rei da Glória, sendo o Senhor dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem algum. Então, a palavra é clara, a verdade é absoluta. Jesus Cristo falara, no contexto confrontando os religiosos, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, em João 8, depois de absolver aquela mulher que foi apanhada em adultério, eles estavam prontos para apedrejar, seguindo a lei de Moisés. Jesus está escrevendo no chão, e eles pegam ali, né, as tais devem ser apedrejadas, porque Moisés mandou, né, que as tais foi apanhada em adultério, seja apedrejada até a morte. Jesus vai lá, aquele que não tem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aí Jesus, ele falou, a consciência dos mais velhos até os mais novos saíram, e ficou apenas Jesus e a mulher. Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Aí ela responde, não, Senhor, ninguém, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus continua em João 8, versículo 12 em diante. Disse-lhe Jesus, pois outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eles responderam os judeus, os fariseus, e respondendo os fariseus, disseram-lhe, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E Jesus respondeu e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Olha que tremendo. Então Jesus, ele aponta, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, note que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, aponta para o próprio Cristo, né? Quem segue homem, doutrinas, religiões, placas, não está seguindo a luz do mundo, está seguindo o brilho das instituições, o líder religioso, tudo menos Cristo Jesus. Jesus aponta para ele, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele aborda mais tarde, seguindo o contexto, e eles criam, né? Jesus fala que o Filho do Homem seria levantado da terra, como aconteceu, né, na cruz, e todos atrairiam
ao próprio Cristo Jesus, em João 8 também. Aí chega no versículo 31 e 32. Os judeus, muitos estavam crendo na palavra de Jesus, muitos dos judeus que estavam ali também no templo. E aí Jesus falara, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, que estavam crendo nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí sim o versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Note que Jesus Cristo, nosso Senhor, falara. Jesus dizia, pois, aos judeus. Jesus dizia, pois, aos judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, não na doutrina do homem, não no dogma, nos rituais intermináveis, nas campanhas intermináveis, seguindo líderes no Instagram, no Facebook, no TikTok. Não! A gente tem que ouvir o Cristo interior que vive, a voz do Espírito Santo que fala conosco, abrindo o nosso entendimento. Essa é a centelha divina. Cristo dentro, Cristo vive, reina dentro de nós para ouvirmos. Porque quem nega a divindade e a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo não procede do Pai. Mas este é o espírito do anticristo. Então, Jesus Cristo falara, e conhecereis a verdade que é Cristo, liberta, vai libertar do sistema religioso, vai te libertar desse sistema religioso. Me libertou também, eu estava preso num sistema religioso institucional, dominacional, né? Que eles, que são essas empresas, instituições religiosas, quer seja o catolicismo, todos que têm placa CNPJ tem a arrecadação financeira, eles têm a religião, ela já é alinhada com a política. Exatamente a fórmula que Constantino, aquele imperador romano, no século III, no ano 313, institucionalizou naquele édito em Milão, assinando o cristianismo como a religião oficial do Estado. Meu Deus, aí trouxe toda essa gama de adversidades, de religiões no mundo inteiro. Jesus, ele não veio fundar uma nova religião, ele veio acabar com todo tipo de religiosidade. É só leia, releia, examinando sempre as Escrituras, os sinóticos, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos. Posteriormente, as cartas paulinas, as cartas dos apóstolos, né? Primeira e segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira epístola de João, carta de Tiago e de Judas. Faça uma leitura, mas examinando, principalmente no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele confronta, ele desfaz todo o sistema religioso, efetuando cura no sábado, quebrantando o sábado. Aí hoje tem instituição religiosa que guarda o sábado, que é os adventistas. Eles guardam o sábado. O Deus deles, eles creem na Ellen White, aquela falsa profetisa, que profetizou a vinda do Senhor, marcou a data, que seria no ano 2000. Eles colocam a teologia da arqueologia, que é o tal do doutor Rodrigo Silva. Meu Deus, que coisa deplorável. Ou também os TJ, os Testemunhos de Jeová, e vários, essas empresas
neopentecostais também, com um monte de campanhas que traz a idolatria mascarada. Eles idolatram o líder religioso, que traz toda essa gama da religiosidade vazia. Então, faça uma leitura simples, é muito importante, meu irmão, faça uma leitura, uma exegese, que é a interpretação pelo Espírito Santo, mas uma leitura nas Escrituras sempre examinando. E veja, você notará, sem a lente da religião, sem a lente da sua instituição. Faça uma leitura simples, ouvindo o Cristo. Porque na realidade, faça a leitura com os ouvidos. Você está ouvindo o próprio Deus. Quando você faz a leitura com os ouvidos, os ouvidos, examinando com os olhos e absorvendo a leitura com os ouvidos, porque você está ouvindo o próprio Deus. Os ensinos de Jesus, que ele confronta o sistema religioso. Leia Mateus 21, 22, em especial 23. Leia João 10, quem que é o bom pastor e quem que é o mercenário. Essa é uma carta de alforria. Vai te libertar do sistema religioso. A minha oração é essa, sincera. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixe o seu like, faça aqui o seu comentário, que é muito importante, e sugestão para nós abordarmos, e examine sempre os 4 sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver que Jesus, ele, além dos milagres, é claro, todos os milagres, sinais, só que o evangelho para os pobres, mas na maioria dos estudos, dos ensinos, sempre os fariseus perseguiam, e Jesus confronta sempre os fariseus, os religiosos, os saduceus, os essênios, os zelotes, os escribas. Os saduceus são os grupos religiosos daquela época. Hoje veste uma nova roupagem, com microfone e terno. Todos os que você vê com terno e gravata e microfone na mão, foi trocado por as vestes, as vestes compridas e os largos filactérios hoje, e no caso a Torá na mão hoje. Eles usam o microfone, a gritaria, a persuasão, como está lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 11, o versículo 13 em diante. Paulo fala sobre esses, porque tais falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos, ministros, pastores, obreiros, evangelistas, pode ser um monte de títulos. Apóstolos de Cristo. Não é maravilha, o versículo 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, versículo 15, não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, eles se maquiam, se transfiguram em ministros de justiça. E Jesus também aborda sobre os falsos profetas. Os falsos profetas. Jesus, ele começa com a palavra acautelai-vos. Aí está em Mateus, no seu capítulo 7. Jesus trata só sobre essa temática, sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém. A palavra acautelai-vos é tomem cuidado, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, que vão até vocês, vestido como ovelhas, mas interiormente, mas no interior deles, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou colhem-se figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz
frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar bons frutos. Assim, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, Jesus conclui, portanto, são pelos seus frutos que os identificareis, que os conhecereis, que nós iremos identificar pelos frutos que eles produzem. Nós identificaremos, mas para nós entendermos, nós devemos e discernirmos, devemos buscar orientação e buscar forças em Deus, em Cristo Jesus, para não ser enganado de jeito nenhum por nenhum homem. Nós temos tudo que eu prego também, meu irmão, pode ler ao crivo, à luz das Escrituras. Para nós, esse texto está em Mateus, no seu capítulo 7, versículo 13 em diante. Tem que examinar as Escrituras, entre outros inúmeros textos. O próprio Jesus Cristo falara ali no sermão profético, Mateus 24, que no final dos tempos, nos últimos dias, o tempo que nós estamos vivendo, se levantaria muitos falsos profetas e falsos cristos, que fariam tão grandes sinais e prodígios de mentira, que se possível fora, enganariam a muitos. Há duas pregações no mundo: o discurso que agrada as massas e o código que desperta o Espírito Santo, o Cristo que vive dentro de nós. Então nós sairemos desses locais, porque Cristo já nos libertou, Ele pagou a dívida. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 em diante. Aquele que não tinha pecado, o Senhor Jesus Cristo, antes o Senhor Jesus Cristo se fez pecado por nós, para que em Cristo Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, 20 e 21. Leia também, examine, confira. É um ato de nobreza nós conferirmos tudo que nós pregamos com o que está escrito nas Escrituras. Tem que fazer isso para não ser enganado. Amém, meu irmão? Deixa o seu like, compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Seja muito bem-vindo à comunidade de fé, seguidores do caminho, seguidores de Jesus, os chamados para fora do sistema religioso. Graças a Deus, compartilha no grupo de WhatsApp, em todas as redes sociais. Nós somos livres em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, com toda a respeitabilidade. Fique na paz, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem que vem da parte do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.